Louvado seja o nome do Senhor Jesus, a paz do Senhor Jesus, crente. Amém. Tudo bem com vocês? Queria compartilhar o texto da palavra de Deus, que se encontra em 1 de Pedro, capítulo de número 1. Estaremos lendo o verso 3, o 4 e o 5. Com a ajuda do projetor, vamos fazer a leitura? Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que, segundo a sua grande misericórdia, nos gerou de novo para uma viva esperança, pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, incontaminável e que não pode ser murcha, guardada nos céus para vós. O verso 5, que mediante a fé estáis guardadas na virtude de Deus para a salvação, já prestes para se revelar no último tempo. Vamos orar? Feche seus olhos. Espírito Santo, gratos somos por esse dia, por esse momento, por cada vida que o Senhor permitiu chegar aqui, que o Senhor conduziu. Senhor Deus, leva-nos a esse lugar de entendimento da Tua Palavra, aquele ambiente que o Espírito Santo trabalha da forma personalizada, particular, simples, singular. Senhor Deus, eu me coloco à disposição, Senhor, e quero que seja da maneira que Tu queiras, Senhor. Trabalhe conosco, Senhor, nos ensine através da Tua Palavra, Senhor Jesus, porque já sentimos a ação do nosso Espírito aqui, já sentimos as maravilhas que Ele tem feito, a esse lugar de adoração que nós fomos conduzidos. E Senhor, e não queremos que essa presença se aparte de nós, não queremos que essa chama diminua por nenhum instante, mas leva-nos a esse lugar de percepção, esse lugar de desejo, de anseio pela Tua presença. Frutifica a Tua palavra em nós, hoje e sempre. Amém e amém. Pode se sentar. Meus irmãos, estamos diante de uma carta do apóstolo Pedro, uma carta que tem o objetivo, de animar, de falar acerca do que está sendo reservado para os santos que vivam e que vivem em santidade. Então, quando vemos acerca dessa herança que não pode ser destruída, que não fica manchada, uma herança que não murcha e que está reservada no céu, o apóstolo Pedro, inspirado pelo Espírito Santo, ele tem como objetivo fortalecer os irmãos, a manter-se firmes em Jesus. Ele fala que os sofrimentos desse mundo não deveria ser capaz de nos afetar, não deveria nos levar a ficarmos preocupados, a nossa alma ficar afligida e desesperada, porque fala do propósito do nosso Senhor Jesus Cristo, que Ele nos regenerou para uma viva esperança. Então, com base nisso, ele fala que Ele nos regenerou para uma viva esperança, a fim de que possamos receber uma herança da parte dEle. Quando eu fiquei sabendo dessa herança que o Senhor tem reservada para nós, não tem como isso nos gerar empolgação, alegria, felicidade. Então, o tema da mensagem de hoje, dado pelo Espírito Santo, é a herança reservada. Eu queria que você virasse para o seu irmão que está do seu lado, é a última vez que eu vou pedir, que você vire para ele e fale assim, meu amado, tem uma herança reservada para você. Empolgou ele? Empolgou? Então vamos para cima. Então, a herança significa uma propriedade, significa uma espécie de uma posse que alguém vai receber futuramente. Fala acerca de algo que o indivíduo vai receber futuramente. A herança significa isso, bens que nós iremos receber. Então nós iremos trabalhar e vamos construir isso sem esgotar o assunto, iremos construir isso devagar, começando como essa herança se inicia. Essa herança se inicia por meio da fé. Depois nós temos a garantia da herança, que nós vamos saber. Terceiro, vamos saber acerca de dar cada vez mais empenho na certeza da herança. E quarto e último lugar, vamos ver o que a nossa Bíblia Sagrada fala acerca da manifestação da herança.
Então, como essa herança se inicia por fé, João, capítulo de número 1, verso de número 11 e 12 diz: veio para o que era seu, e os seus não receberam, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Fala acerca de pessoas que aceitaram o que foi oferecido, o que foi enviado, receber um presente, corresponder a o que alguém está dando. Então, quando nós se deparamos com o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, e nós respondemos isso, aceitando o Senhor Jesus, amados irmãos, então nós temos o poder de sermos feitos filhos de Deus. Isso gera empolgação, porque nós iremos ver em Gálatas 4, 3 ao 7, fala que nós éramos escravos. O apóstolo Paulo, os irmãos de Efésios, fala que nós éramos filhos da ira, mas agora por meio da fé, em Cristo Jesus, nós nos tornamos filhos de Deus, participantes, herdeiros do trono de Deus. Então há essa ênfase do Senhor, cada vez mais, de fazer com que nós possamos entender acerca do que Ele tem reservado para nós. Então, quando vemos acerca dessa adoção que nós recebemos da parte de Deus, em Gálatas 4:7 diz: assim, você já não é mais escravo, porém é filho, e sendo também filho, é herdeiro de Deus. Fala acerca do nascimento em sequência do sacrifício de Jesus. Recebemos a adoção, e a adoção, amados irmãos, vem com o intuito de participarmos da família celestial, de nos proporcionar um ambiente favorável, um desenvolvimento de amor, de cuidado em Cristo Jesus. Faz que nós podemos experimentar isso já no tempo presente. Então, quando vemos isso, o apóstolo Paulo também, em suas viagens missionárias, em Atos capítulo 13, no verso 48, para resumir, os gentios, ouvindo isto, se alegravam e glorificavam a palavra do Senhor, e creram todos os que haviam sido destinados para a vida eterna. Quando vemos esse texto em Atos, da resposta dos gentios ao plano de salvação, eles se alegram e glorificam, pois é o desejo de Deus que todos se salvem. Então não tem como isso nos gerar alegria, anseio por cumprimento disso, O apóstolo Paulo fala aos irmãos em Corinto acerca desse anseio do que é incompleto, venha experimentar o que é completo. Então há o anseio de nós estarmos aqui, de experimentarmos e viver o que o Senhor reservou para Ele, que reservou para nós na eternidade. E há o clamor da igreja do Senhor, não só da juventude e vida em Cristo, mas de toda a DVC, que busca ansiosamente por cumprimento desse dia. Então, quando sabemos que essa herança se inicia por fé, nós, no tempo presente, temos uma garantia. Os nossos colegas advogados falam, acerca de um testamento. Então, em João capítulo 5, verso 13, 1 João capítulo 5, 13, diz que estas coisas os escrevi para que vocês creiam no Filho de Deus, para que saibam que tem a vida eterna. Então fala acerca de todo o conteúdo da carta da Epístola de João, com benefício, para que todos creiam no nome do Filho de Deus, e também para que saibam que tem algo reservado para eles na eternidade. Então, ao construir isso, deparamos também com Efésios capítulo de número 1, verso 13 e 14, que diz assim: nele também, vocês, depois que ouviram a palavra da verdade, o evangelho da salvação, tendo nele também crido, receberam o selo do Espírito Santo da promessa. E o Espírito Santo é o penhor da nossa herança, até o resgate da propriedade em louvor da glória. Fala que o Espírito Santo é uma garantia. E quando lemos essa afirmação do apóstolo Paulo, que o Espírito Santo é o penhor, fala acerca de uma garantia, de uma segurança, de que essa obra que começou vai ser terminada, vai ser concluída. Então, o apóstolo Paulo está dizendo que nós aqui na terra, quando deparamos com a ação do Espírito Santo, naquele mover, ele fala: olha, se você está achando que aqui está bom, imagine quando você estiver do lado de cá. Então, ele fala assim, o apóstolo está dizendo: se você acha que aqui está bom, imagina quando recebemos o que é completo em nós. Então, quando vemos essa afirmação, em João capítulo 14, verso 26,
diz: mas o Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse ensinará a vocês todas as coisas e fará com que vocês se lembrem de tudo o que ele disse. Fala acerca do Espírito Santo nos orientando. Então, além de termos a garantia do Espírito Santo habitando entre nós, ele também nos ensina em todas as coisas. Então, além do Espírito Santo, temos também, o apóstolo Paulo falando em Atos 20, capítulo 31 e 30, versículo 31 e 32, diz: portanto, vigiem, lembrando que durante 3 anos, noite e dia, não cessei de admoestar com lágrimas cada um de vocês. Ele fala no 32: agora, pois, eu entrego aos cuidados de Deus e a sua palavra da sua graça, que tem o poder de edificá-los e de dar herança entre todos os que são santificados. Vemos claramente a capacidade da palavra do tempo presente, com a sua ação poderosa, nos moldando ao padrão que Deus espera de nós, levando a esse lugar de educação, de informação e de esclarecimento e de exortação também. Mas o objetivo é o quê? O objetivo é essa palavra nos levando, nos guiando, nos direcionando para que possamos experimentar o futuro, a herança reservada para nós aqui. Então, com a capacidade da palavra nos orientar, e ela deseja nos levar a esse lugar, de completa restauração em Deus, a herança que está nos reservada, temos que dar cada vez mais ênfase a essa ação. Temos que dar cada vez mais espaço para essa ação, E a palavra de Deus vai nos levando ao lugar de esclarecimento e de informação. Então, quando vemos o terceiro passo, acerca do empenho na certeza da herança, fala acerca da necessidade de termos observância de todas essas verdades, acerca de como aplicar, de como executar e de como pôr esse ato em prática. Em Hebreus 6,4 falam de pessoas que foram iluminadas, provaram do dom celestial, mas caíram. Homens que por sua própria vontade abandonaram e rejeitaram a palavra de Deus, e não absorvendo a água, e sim produzindo espinhos em sua deveza. Em Hebreus capítulo 6, verso 9 ao 12, o escritor Hebreus diz: quanto a vocês, meus amados irmãos, ainda que falemos dessa maneira, estamos certos que coisas melhores os esperam, coisas relacionadas à salvação. Porque Deus não é injusto para se esquecer do trabalho que vocês fizeram e do amor que mostraram para com seu nome, pois vocês serviram e ainda estão servindo aos santos. E desejamos que cada um de vocês continue mostrando até o fim o mesmo empenho. Para quê? Para a plena certeza da esperança, para que não se tornem preguiçosos, mas imitadores daqueles que pela fé e pela paciência herdam as promessas de Deus. Então fala acerca de nós colocarmos empenho, confiança, constância nisso, uma dedicação exclusiva ao nosso Senhor Jesus. E fala que o objetivo, e o propósito e o benefício de nós nos empenharmos cada vez mais a palavra de Deus, a cada vez mais as disciplinas espirituais de oração, de jejum, de consagração, é para que cada vez mais isso vai gerando em nós uma plena certeza da esperança. É uma convicção que vai gerando em nós cada vez mais, com a paz que excede todo entendimento, e vai nos levando ao lugar daqueles homens da Bíblia que nós lemos, e nos tornamos imitadores daqueles que pela fé e pela paciência herdaram as promessas e vão herdar as promessas. Então é esse lugar de entendimento que o Senhor quer nos levar no dia de hoje, ao não ser pautados simplesmente no que no tempo presente possamos experimentar, mas para saber que do lado de cá, no que é completo, tem algo muito mais valioso e melhor para nós. Então, quando vemos que esse benefício, para nós, de nos empenharmos cada vez mais para a plena certeza do Senhor, cada vez mais essa confiança, essa constância no Senhor, esse convencimento, vai gerando em nós essa certeza absoluta. E quando vemos em Colossenses 3, verso 21 ao 24, fala acerca de ações relacionais do ser humano,
fala acerca das esposas que devem sujeitar seus maridos, fala acerca dos maridos que devem amar a sua esposa, fala acerca de filhos que devem obedecer a seus pais, pois fazer que isso é agradável diante do Senhor. Ele também fala que os pais não irritem os seus filhos, para que eles não fiquem desanimados. Ele também fala: servos, obedeçam em tudo aos seus senhores aqui na terra, não servindo quando estão sendo apenas vigiados, visando somente agradar pessoas, mas com sinceridade de coração, temendo ao Senhor. E fala no verso 23, que tudo o que vocês fizerem, fazem de todo o coração, como para o Senhor e não para pessoas. E no 24, ele fala: sabendo que do Senhor a recompensa da herança é a Cristo que vocês estão servindo. Fala acerca de todas as nossas áreas da nossa vida, né? Deve ser uma expressão de amor, o nosso comportamento com nossos pais, né? Os filhos, né, devem cada vez mais viver de forma agradável aos pais, obedecer aos pais. Fala acerca também dos maridos, das esposas, fala do benefício que isso traz, e o benefício é a recompensa da herança que irão receber do Senhor. Porque quando fazemos isso, amados irmãos, não fazemos, né, simplesmente para agradar pessoas, não, nós fazemos porque queremos agradar o Senhor. Isso que nos move. Em Hebreus 9, 28 diz: assim também Cristo, tendo oferecido uma vez por todas para tirar pecados de muitos, ele aparecerá pela segunda vez, não para tirar pecados, mas para salvar aqueles que esperam por eles. Ele fala acerca de uma turma, que eu acredito que está aqui hoje presente, uma turma que está aqui no lado de cá, esperando pacientemente, mas também desejosa para viver e experimentar o de cá. Então, fala acerca, enquanto isso não acontece, o que a gente faz? A gente espera por ele de forma aplicada, de forma atenta, de forma esforçada, de forma cuidadosa, dedicada, empenhada em agradar ao Senhor no serviço. Então o serviço ao Senhor é uma expressão de amor, e não tem como nós vivermos isso, né, sem expressar esse amor. Agora, fazendo parte do time dos casados, né, e a comunidade tem crescido, graças a Deus. Fazendo parte do time dos casados agora, nós temos por obrigação não só falar que eu te amo da boca para fora, nós expressamos nosso amor para nossas esposas, como ajudando a varrer a casa, né, lavando os pratos, ajudando a estender roupa, lavando roupa. Então nós devemos expressar isso não com palavras, mas com atitudes. Então isso expressa o amor. Então, para com Deus, quando nós ofertamos a casa do Senhor, nós expressamos amor. Quando devolvemos o dízimo ao Senhor, nós expressamos amor. Quando, né, evangelizamos, nós expressamos o amor a Deus. Quando oramos por aqueles, né, que nós nem conhecemos, mas desejamos que eles sejam salvos, isso é uma expressão de amor. Então é isso que nós desejamos, expressar esse amor. Hebreus 11 ao 16. O escritor aos Hebreus, inspirado, ele fala que pela fé, a própria Sara, apesar de não poder ter filhos, já idosa, ela recebe o poder de mãe, pois já considerou ser fiel àquele que havia feito a promessa. Por isso também, de um só homem, praticamente morto, saiu uma posteridade tão numerosa como as estrelas do céu, inumerável como a areia que está na praia. Todos estes morreram na fé, não obtiveram as promessas, mas viram-as de longe e se alegraram com elas, confessando que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Porque os que falam desse modo, eles manifestam estar procurando uma pátria. E se na verdade eles se lembrassem de onde eles saíram, eles teriam oportunidade de voltar. Mas agora, esses homens desejam uma pátria superior, isto é, celestial. Por isso Deus não se envergonha deles, de ser chamado seu Deus, porque lhes preparou uma cidade. Fala acerca de homens que, pela fé, não obtiveram o cumprimento de suas promessas, mas quando eles viram o cumprimento dela, e aonde ela poderia levar a chegar, eles se alegraram, confessando que, olha, o que está aqui
é perecível, a maresia, né, pode corroer, a ferrugem pode aparecer, mas estou visando algo completo, uma herança indestrutível, algo que não murcha, algo que o tempo não desfaz, algo que está preparado para aqueles que esperam. Então, e pela fé, esses homens contemplaram a manifestação do Senhor. E é por isso que eles desejam uma pátria superior, isto é, celestial. E está falando que Deus não se envergonha deles, porque Deus preparou uma cidade para eles, uma herança que está reservada para eles. Então falam de homens, né, que pretendem, que querem, que aspiram, que intentam, que planejam, que priorizam Deus, e Deus não se envergonha deles. E esse é o desejo da igreja do Senhor no tempo de hoje, de que Deus venha completar tudo o que Ele tem para nós, e nós aguardamos ansiosamente pela vinda dEle. Então é por isso que nós desejamos cada vez mais uma pátria superior. E se você deseja essa pátria superior, assim como o escritor aos Hebreus falou desses homens, assim como eu estou transmitindo hoje aqui, eu quero ouvir da parte de vocês um brado de glória daqueles que desejam essa pátria superior. Então, se essa herança, né, que vem sendo manifestada, que se inicia por fé, né, que fala acerca da garantia que nós temos no tempo presente, que é através da palavra, que é através da graça de Deus que nos educa, também fala acerca da necessidade de empenho cada vez mais da palavra de Deus. Nós temos como último objetivo saber a manifestação dessa herança. Então, essa herança que não pode ser destruída, que não fica manchada e que não murcha e que está reservada nos céus, essa herança fala de 3 aspectos, né, que mostra que ela não sofre alterações ao tempo, ela não pode ser destruída, ela não fica manchada e ela não murcha. Então, se isso não tem alteração conforme, independente do tempo que nós passamos aqui na terra, nós ansiamos, né, a viver e a ouvir da parte do Senhor esse tempo de manifestação da herança. E de que forma nós iremos escutar? Mateus 25, verso 34. Então o rei dirá aos que tiverem à sua direita: venha, benditos de meu Pai, venham herdar o reino que está preparado para vocês desde a fundação do mundo. Eu não sei vocês, mas quando eu escuto isso, né, bate essa vontade e esse desejo de estar com Cristo cada vez mais. E fala que, e ao vermos essa declaração do próprio Senhor Jesus acerca de algo que está preparado, vemos que no 35 fala acerca do serviço, né, do empenho. O Senhor Jesus fala no 35: porque tive fome e vocês me deram de comer, tive sede e vocês me deram de beber, eu era forasteiro e vocês me hospedaram, eu estava nu e vocês me vestiram, eu era enfermo e vocês me visitaram, e preso e foram me ver. Então está uma coisa ligada com a outra, esse empenho, essa dedicação no serviço para ouvir a manifestação da herança de Deus. Então isso tem que gerar em nós cada vez mais um incentivo a viver com base nas Escrituras e experimentar futuramente o que é completo. E quando vemos Apocalipse 21, versículo 1, o escritor diz: então vi um novo céu e uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra já não existiam, e o mar também já não existia. Eu vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, como uma noiva belamente vestida para seu marido. Eu ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia: vejam, o tabernáculo de Deus está no meio do seu povo, Deus habitará com eles, e eles serão seu povo, o próprio Deus estará com eles. Verso 4: e eles enxugará toda a lágrima, e não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, porque todas essas coisas se passaram para sempre. E aquele que estava sentado no trono disse: vejam, faço nova todas as coisas.
E em seguida, meu Deus do céu, em seguida ele diz: escreva isso. Por quê? Porque eu digo, é digno de toda a confiança e é verdadeiro. E disse ainda: está terminado. Eu sou o Alfa, o Ômega, o princípio e o fim. A quem tiver sede, eu darei de beber gratuitamente das fontes das águas. Tem gente sedenta aqui por Deus? Oh, Jesus! A quem tiver sede, darei de beber gratuitamente das fontes da água da vida. E ele fala no 7: e o vitorioso herdará todas essas bênçãos, e eu serei o seu Deus, e ele será o meu filho. Não tem como isso não gerar um entusiasmo em nós, não gerar uma alegria, porque nós não merecíamos tais bênçãos, não merecíamos estar diante desse lugar de habitação com Deus. Não vale a pena. Mas Deus nos amou de uma forma tal, uma forma tão extraordinária, que Ele falou: eu quero tirar vocês, de toda impiedade, de toda imundícia, de toda escravidão do pecado, e quero conduzir vocês ao lado de cá, que eu tenho reservado para vocês. Então, quando vemos essa manifestação do nosso Senhor Jesus, falando acerca das coisas que Ele tem para fazer para nós, no verso 21 e 22 do próprio capítulo 21 de Apocalipse, ele diz: as 12 portas eram feitas de pérolas. Cada porta tinha uma única pérola, e a rua principal era a rua de ouro puro, transparente como vidro. Não vi templo algum na cidade, pois o Senhor, seu Deus, o Todo-Poderoso, e o Cordeiro são seu templo. E quando nós entendemos que o Senhor, é o próprio templo, fala acerca de não há limites para a operação de Deus. Haverá uma manifestação, um esplendor da glória, que vai além de que qualquer lugar possa caber. Será imenso, imensurável. E é esse lugar que Deus nos quer nos conduzir. No verso 21 diz que as 12 portas eram feitas de pérolas, e cada uma porta de uma única pérola. E fala que a rua principal era de ouro puro. E quando vemos acerca dessa rua de ouro puro, vemos como grandioso vai ser essa manifestação da glória de Deus. Sabe por quê? Porque aqui, nesse lado de cá, nesse lado natural, nesse lado terreno, vemos o homem nessa corrida desenfreada pelo ouro, querendo que o ouro seja cada vez mais buscado, para que tenha posse, para que ele possa ser notório ou notável diante dos homens. Mas quando vemos que no lado de cá, o ouro vai servir de asfalto para nós, isso gera uma empolgação. Tudo que os homens priorizam aqui só vai ser uma estrada, vai ser um caminho, porque a prioridade vai ser eu, a prioridade vai ser a adoração a mim, a prioridade vai ser o nosso relacionamento. E isso nos move. E vemos cada detalhe do Senhor, o amor dele para conosco. E fala: nós não merecíamos experimentar isso. E nós, a igreja do Senhor, deseja aqueles que não tomaram essa decisão por meio da fé, de aceitar o Senhor Jesus como o Senhor Salvador. Talvez você entrou por essas portas, sem ter essa convicção, essa certeza, você está perguntando: como que eu posso participar disso? Será que isso serve para mim também, querido? Serve. Tem vaga para você também no nosso time. Nós queremos que você participe disso. Há uma torcida aqui que está ansiando e deseja glorificar a Deus na sua vida. E há um clamor aqui. Quando vemos em Atos 26, o apóstolo Paulo está no julgamento, ele fala do chamado dele, e ele fala: olha, o Senhor me chamou, apareceu para mim e disse: fique de pé, Paulo, eu apareci a você para constituir ministro e testemunha, tanto das coisas em que você me viu,
como daquelas pelas quais ainda eu lhe aparecerei. Eu vou livrar você do próprio povo e dos gentios, para os quais eu os envio, para abrir os olhos deles e convertê-los das trevas para a luz e do poder de Satanás para Deus, a fim de que eles recebam a remissão dos pecados e herança entre os que estão santificados pela fé. Há um desejo de Deus que você faça parte desse time. E nós temos vivido dias extraordinários na presença de Deus. Ontem, sentado em uma dessas cadeiras aí, e pensando, meditando nesse texto, acerca do que o Senhor preparou para nós, a graça do Senhor tomou esse lugar, daquela forma doce, sensível, assim como tem tomado esse ambiente aqui também. E Ele falou assim: olha, se isso que você está sentindo está tão bom, está tão maravilhoso, existe um lugar mais extraordinário para reservar. E no meio daquelas lágrimas, com aquele momento de glorificação, o Senhor está querendo que alguns de vocês se lembrem daqueles momentos de oração, daqueles momentos de certeza que só você e Deus tinha, que você ouvia do Espírito Santo: você é meu filho. Mas parece que no decorrer do caminho faltou empenho, faltou a dedicação maior, e você se desligou. Mas eu venho te falar, sendo o instrumento do Espírito Santo, tem lugar para você hoje aqui. Tem vaga ainda para você experimentar no tempo presente uma garantia, mas em breve experimentar o que é completo. Deus quer levar-nos, quer nos conduzir esse caminho, e o Espírito Santo deseja que você corresponda a esse chamado. O Espírito Santo deseja que você se atente, se hoje ouvires a voz do Senhor teu Deus, não endureças o coração. Há um desejo de que você atenda esse chamado, e nós estamos aqui para poder abraçar você, a direcionar você, a cuidar de você. Há uma necessidade da igreja do Senhor, que ela tem se posicionado e tem guiado tanta gente que está aqui, a cada vez mais gerando certeza, a convicção da obra do Senhor Jesus, no tempo presente e também do que Ele vai fazer posteriormente. E isso nos gera um entusiasmo, uma empolgação, uma ardente expectativa do que Ele tem reservado para nós. E esse lugar de entendimento, e esse lugar de satisfação na presença de Deus, esse lugar de rendição, de devoção, que você abandonou simplesmente por prazeres, simplesmente por desviar o foco, o Senhor está te convidando hoje. Eu te chamei para você ser herdeiro, eu te chamei para você experimentar o que é completo futuramente. E Deus não abre mão de perder você. O que o desejo dele é que todos se salvem. Houve um dia D para cada um de nós aqui, e assim como nós, o dia de decisão para nós, muitos se alegraram e glorificaram o nome do Senhor. Nós desejamos fazer isso com vocês. Eu queria que você se colocasse sobre os seus pés, para nós encerrarmos, mas dando liberdade, para que você que ouviu essa palavra de hoje, não venha deixar isso sair da boca para fora. Deus deseja que você corresponda a esse chamado. Deus deseja que você retribua com base na dedicação ao serviço de Deus. Ele deseja que você volte àquele lugar que era tão bom relacionamento, aquele lugar que o suor e lágrimas se misturavam, aquele lugar de sensibilidade, aquele lugar de busca, e quando você buscava, Ele se manifestava e falava: eu estou aqui. E aí a palavra de Deus fala que Ele sonda o coração e revela coisas ocultas. Aquele lugar de revelação, de intimidade, aquele lugar que ministrações saíram, frutificavam,
aquele lugar que palavras direcionadas da parte de Deus geraram frutos, geraram salvação. Lembra daquele lugar que era tão bom, daquele lugar que era maravilhoso, e é um desejo do Espírito Santo, e o convite está aberto. Você que ouviu essa palavra, que deseja corresponder ao chamado do Senhor, que você possa levantar a sua mão. Você fala: jovem, olha, eu ouvi essa palavra, eu desejo corresponder, eu desejo viver isso, eu desejo participar desse time que tem uma herança reservada no céu. Eu quero viver isso na íntegra, eu quero viver isso exclusivamente para Deus. O convite também está aberto para aqueles que não estão mais colocando empenho, dedicação. Está falando, Henrique, está faltando força, mas hoje tem força que emana do trono da graça. O Senhor te convida a esse lugar de arrependimento, a esse lugar que o Senhor deseja. Feche seus olhos. Espírito Santo, há vidas nesse lugar, há vidas que já viveram um rio profundo, mas talvez pela timidez, talvez por achar que são indignos. Senhor Jesus, nós repreendemos em nome do Senhor Jesus todos os dardos inflamados do inimigo que tenta fazer com que essa pessoa fique cativa. Nós repreendemos na autoridade em nome do Senhor Jesus, para que ela venha se manter livre e corresponder ao chamado do Senhor. Senhor Deus, há grito de almas aqui que desejam viver isso, mas estão com medo, estão temerosos, achando que vai abrir mão, que vai perder muita coisa. Oh Deus, Espírito Santo, o Senhor que convence do pecado, Senhor Deus, que essa pessoa venha se encorajar, venha tomar coragem e corresponder ao chamado do Senhor. Nós oramos para que essa palavra cresça, frutifique e gera frutos para o teu reino, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus, amém.